O Estreito de Hormuz agora se tornou o estacionamento de navios do Irã. Nenhum navio pode entrar ou sair e o IRGC, que declarou controle sobre o estreito, está vendo seus próprios navios fugirem. Neste momento, 73 petroleiros iranianos transportando carga no valor de mais de 13 bilhões de dólares estão esperando no Golfo. Esta situação foi um desastre para o IRGC, porque esses petroleiros não estavam apenas transportando petróleo, eles eram a linha vital que transportava os salários do Hezbollah, a munição dos Houthis, o bloqueio em Bab el-Mandeb e toda a potência regional do Irã. Como os petroleiros não podiam passar, essa linha vital secou e o tempo do regime estava se esgotando. O IRGC estava à beira de perder tanto sua rede de procuradores quanto sua autoridade dentro do Irã. A IRGC tentou todos os meios possíveis para romper esse impasse. No entanto, as táticas engenhosas dos pilotos de FA-18 e a precisão cirúrgica dos Gad-Wazir também arruinaram os planos finais da IRGC de estabelecer uma cabeça de ponte no Estreito de Hormuz. Na verdade, os guardas revolucionários tinham feito uma série de movimentos para escapar deste desastre, e a princípio todos pareciam lógicos. Alguns até pareciam estar prestes a forçar os Isdissad a recuar do bloqueio. Os preços disparariam e os Isdissad seriam forçados a negociar. Mas saiu pela culatra. Não só os Estados Unidos não recuaram, como também apertaram o bloqueio. Neste ponto, o IRGC mudou sua estratégia. Intimidar os países do Golfo poderia ter deixado os Estados Unidos isolados. No início de maio, o IRGC atacou o porto de Fujairah nos Emirados Árabes Unidos com 15 mísseis balísticos e de cruzeiro. O oposto aconteceu. Os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Kuwait se apegaram ainda mais ao bloqueio. Conforme o regime ficou mais desesperado, recorreu a ações mais arriscadas. Na noite de 7 de maio, o IRGC ativou completamente sua doutrina de negação do mar. Drones kamikaze, mísseis de cruzeiro e barcos de assalto armados foram enviados contra 3 destroyers dos Estados Unidos. Os portões das cidades subterrâneas de mísseis em Kish foram abertos, e besouros vermelhos foram lançados ao mar a partir de túneis em Bandar Abbas. O resultado foi devastador, mas para o IRGC. No momento em que abriram seus portões, o CENTCOM lançou um contra-ataque. Bandar Abbas, Qashm e Minad foram atingidos um após o outro. O arsenal do IRGC, enterrado no subsolo por décadas, foi reduzido a cinzas na primeira noite em que foi exposto. Os navios restantes do IRGC foram recolhidos de volta aos seus portos de maneira desorganizada. A força que afirmava ser a mestre do estreito estava se escondendo ao longo de suas próprias costas. A rota militar foi fechada, mas o IRGC não estava desistindo. A frota sombra foi implantada. Ela conduziu enormes petroleiros diretamente para a linha de bloqueio dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos afundassem o petroleiro, uma crise internacional eclodiria. Se deixasse passar, o bloqueio desmoronaria. A IRGC acreditava ter encurralado os BCEUA em um dilema impossível, mas os pilotos do FA-18 encontraram uma terceira opção. Em 8 de maio, quando um FA-18 Super Hornet lançado do USS George H.W. Bush se aproximou dos 2 petroleiros iranianos Sea Star 3 e Sevda, o piloto não mirou no casco. Foi na chaminé de escape, a saída de escape do compartimento do motor. Uma bomba guiada a laser de 500 libras travou no escapamento a partir de 5.000 pés, e a sala de máquinas colapsou. Não afundou. Parou. Em imagens divulgadas pelo CENTCOM, vê-se uma fumaça leve subindo da chaminé do Sea Star antes do impacto, seguida por uma nuvem escura de fumaça. No Sevda, fumaça preta e espessa se espalha imediatamente após a bola de fogo. Esta foi a terceira vez. Anteriormente, o canhão de 5 polegadas do destroyer havia desativado a sala de máquinas, e em outra ocasião, o leme foi destruído por um canhão Vulcan. Uma doutrina sistemática, afundar, parar, e essa tática destruiu o último plano do IRGC. Toda a estratégia foi construída com base no afundamento dos petroleiros. Se eles afundassem, o petróleo se espalharia pelo mar, e a opinião pública global se voltaria contra os Estados Unidos. Mas quando o petroleiro parou, o cenário desmoronou. O navio permaneceu no lugar, a tripulação estava segura e o petróleo não estava vazando no mar. Não havia material para a narrativa de atrocidades do IRGC. Cada petroleiro que era parado expunha ainda mais a impotência do IRGC para o mundo. Era uma guerra de atrito com um desfecho predeterminado. O comandante do CENTCOM, Almirante Cooper, falou claramente: as forças dos Estados Unidos estão determinadas a aplicar totalmente o bloqueio. Até 8 de maio, mais de 50 navios foram obrigados a voltar. 73 petroleiros não podem transportar petróleo iraniano. O IRGC, que afirmou: o Estreito de Hormuz é nossa carta na manga.
não consegue nem mesmo tirar seus próprios petroleiros de seu próprio estreito, e o IRGC começou a ouvir os ecos da guerra que perdeu no exterior ressoando dentro de suas próprias fronteiras. Dois Irãs diferentes estão se confrontando em Teherã. A Guarda Revolucionária Islâmica quer manter o controle sobre o estreito a qualquer custo. Por outro lado, a facção moderada de Pezeshkian quer abrir a porta para a diplomacia e salvar o cotidiano do povo. Cada movimento militar fracassado pode intensificar ainda mais essa tensão. Fissuras podem ter começado a se formar dentro do próprio IRGC. Perguntas serão levantadas sobre quem autorizou o ataque e por que a inteligência falhou. Enquanto a mídia afirma, atacamos 3 navios dos Estados Unidos, a estrutura de comando conhece a verdade. Essa contradição tem o potencial de minar a imagem da organização. E toda essa luta interna está se desenrolando precisamente em um momento em que o povo iraniano está sofrendo ao máximo. O bloqueio cortou efetivamente as receitas do petróleo e o impacto nas ruas é muito real. Os preços dos alimentos estão disparando, medicamentos essenciais podem estar indisponíveis nos hospitais e os cortes de energia estão se espalhando. As pessoas podem se ver incapazes de atender às suas necessidades diárias enquanto assistem às celebrações de vitória do IRGC na TV. Este é o principal medo do IRGC. Os protestos e movimentos populares em janeiro de 2026 já haviam abalado o regime. À medida que o bloqueio se prolonga, o risco de que a raiva por "nós não queríamos esta guerra" se volte diretamente contra o regime está aumentando dia após dia. A reflexão externa da pressão interna é visível na rede de procuradores. Os salários do Hezbollah podem começar a ser atrasados. O bloqueio dos Houthis ao Bab el-Mandeb pode enfraquecer, e a lealdade a Teherã entre as milícias iraquianas pode começar a ser questionada. Para compensar isso, Teherã está apreendendo navios internacionais, mas essas ações estão afastando ainda mais o Irã de ser um ator confiável. O analista de defesa Shears fala claramente: a Guarda Revolucionária Iraniana está tentando projetar poder, mas a imagem no terreno não é de poder, é puro caos. A Guarda Revolucionária Iraniana está tentando gerenciar 4 frentes simultaneamente: guerra militar no exterior, guerra política em casa, indignação pública nas ruas e uma rede de procuradores em colapso na região. E a única ferramenta que tem para responder a todas as 4 frentes, a receita do petróleo, está presa dentro de 73 petroleiros. O impacto econômico desse desespero está se tornando mais pesado a cada hora. De acordo com estimativas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, entre 13 de abril e 1º de maio, os primeiros 18 dias do bloqueio, o Irã perdeu 4 bilhões e 800 milhões de dólares em receita de petróleo. Trump afirma que o bloqueio custa ao Irã 500 milhões de dólares por dia. Mais de 40% das exportações do Irã são de petróleo. O bloqueio naval tem como alvo direto a fonte de receita mais crítica do Irã, as exportações de petróleo bruto. E antes do cessar-fogo de 8 de abril, a Força Aérea Israelense também bombardeou instalações navais iranianas no Mar Cáspio, restringindo seriamente o comércio do Irã por essa rota também. O Irã também não está parado, mas suas ações retaliatórias criam novos problemas a cada vez. O Irã apreendeu 2 navios de carga internacionais, o MSC Francesca com bandeira da Libéria e o Epaminondas com bandeira do Panamá, perto de Hormuz. No entanto, apreender embarcações de empresas de navegação internacionais pode apenas enfraquecer ainda mais a alegação do Irã de ser um parceiro comercial confiável. O parlamento do Irã está elaborando uma lei para proibir navios de países inimigos de passarem pelo estreito, e o IRGC está estabelecendo um novo órgão chamado Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico para exigir que todas as travessias tenham autorização e coordenação iraniana. Os navios precisariam enviar um e-mail às autoridades iranianas revelando seu país de origem, carga e destino. Esta iniciativa contradiz diretamente a lei marítima internacional, mas demonstra a vontade do IRGC de estabelecer controle de facto sobre o estreito. O analista de defesa Alex Alfaraz Shears avalia essa medida como um esforço para estabelecer controle sobre o estreito e projetar poder estratégico. O Irã pode estar usando o estreito como alavanca para inclinar as negociações a seu favor, mas essa alavanca tem um custo, e a própria economia do Irã está pagando por isso. O bloqueio pode estar levando o Irã não apenas à perda de receita, mas a uma catástrofe física. Aproximadamente 90% das exportações de petróleo do Irã passam pelo terminal na ilha de Karg. Com o bloqueio efetivamente fechando este terminal, o Irã não pode enviar petróleo, mas continua extraindo de seus poços. A capacidade de armazenamento em terra está cheia. Os petroleiros nos portos estão sendo usados como armazenamento flutuante, mas eles também estão se enchendo. E agora, imagens de satélite revelam um quadro perturbador. Uma enorme mancha de óleo cobrindo aproximadamente 71 km² está se espalhando ao largo da ilha de Karg.
Imagens de satélite do Copernicus Sentinel mostram que a mancha cresceu de quarta-feira a sexta-feira. O pesquisador do Observatório de Conflitos e Meio Ambiente, Leon Moreland, diz que a mancha é visualmente consistente com petróleo. O cofundador da Datadesk, Louis Goddard, diz que pode ser o maior derramamento desde o início da guerra entre os Estados Unidos e Israel. Analistas de energia observam que o Irã enfrenta um dilema perigoso. Não pode exportar petróleo, não consegue encontrar armazenamento adicional. Ou fechará poços, o que causa danos a longo prazo aos campos de petróleo, ou se livrará do excesso de petróleo bruto por outros meios. O risco de fechar poços é particularmente grande. Algumas estruturas de poços mais antigas, uma vez fechadas, levam anos para reabrir, e algumas podem ser perdidas permanentemente. Um detalhe notável, em meados de abril, durante uma breve janela em que tanto o Irã quanto os Estados Unidos afirmaram que o estreito estava temporariamente aberto, 6 navios de cruzeiro de passageiros presos no Golfo navegaram pelo estreito para o Mar Arábico e retomaram seus cronogramas comerciais em outros lugares. Esta breve janela mostrou quão rapidamente um estreito aberto atrai tráfego comercial, mas essa janela já se fechou há muito tempo. A situação do Iraque também demonstra o efeito dominó da crise criada pelo Irã. Após o fechamento do estreito, o Iraque interrompeu as operações no campo de petróleo de Rumaila porque, com os petroleiros incapazes de deixar o estreito, não havia espaço de armazenamento disponível. O Iraque é um dos jogadores significativos no mercado mundial de petróleo, e ser forçado a interromper a produção mostra que a crise se estendeu muito além das fronteiras do Irã. O ministro da Energia do Catar, Saad Sharid Al-Kaabi, alertou abertamente: se a guerra continuar, outros produtores de energia do Golfo podem ser forçados a interromper as exportações e declarar força maior. Isto derrubará as economias mundiais. O CEO da Abu Dhabi National Oil Company, Sultan Al Jaber, resumiu a situação com um único número. Mais de 230 petroleiros carregados estão esperando dentro do Golfo. Esses navios não são do Irã, nem transportam petróleo iraniano. As exportações dos próprios países do Golfo não podem sair enquanto o estreito permanecer fechado. A estratégia do Irã de Hormuz é meu trunfo está mantendo não apenas a si mesmo, mas toda a região como refém. Os mercados de seguros também reagiram. Prêmios de zona de guerra estão agora sendo aplicados a navios que operam nas águas do Golfo. Algumas grandes empresas de navegação interromperam completamente o trânsito por Hormuz. Uma análise confidencial da CIA entregue aos formuladores de políticas esta semana apresenta um quadro interessante. Avalia-se que o Irã pode suportar o bloqueio por pelo menos 3 a 4 meses mais, mas enfrentará dificuldades econômicas muito mais severas ao final desse período. A estratégia da América é clara: forçar o Irã a negociar através de pressão econômica, e cada dia do bloqueio erode um pouco mais a influência restante do Irã. A crise de Hormuz não é apenas um problema do Irã. Os mercados globais de energia estão sendo abalados um pouco mais a cada dia. Antes da guerra, 25% do petróleo transportado por via marítima no mundo e 20% do gás natural liquefeito passavam por este estreito. O fechamento efetivo do estreito pelo Irã e o contrabloqueio dos Estados Unidos criaram um bloqueio duplo. Nem o petróleo iraniano pode sair, nem os outros produtores do Golfo podem enviar livremente. Nos primeiros dias, o tráfego de petroleiros caiu 70%, e mais de 150 navios ancoraram fora do estreito para evitar riscos. Os preços do petróleo ultrapassaram a barreira dos $100. As economias asiáticas, particularmente China, Índia, Japão e Coreia do Sul, estão sob pressão inflacionária. O oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita poderia entrar em serviço como uma alternativa, mas sua capacidade diária de 5 milhões de barris não pode substituir o volume de 17 milhões de barris que passa pelo estreito. A China é um dos atores mais críticos nesta crise. Como o maior importador de petróleo iraniano, Pequim quer que o estreito permaneça aberto mais do que qualquer outro, e a China continua comprando petróleo do Irã apesar do bloqueio, mas isso está se tornando cada vez mais perigoso. No dia 8 de maio, um petroleiro com bandeira das Ilhas Marshall e tripulação chinesa foi atacado perto do estreito. O Ministério das Relações Exteriores da China expressou sua preocupação e confirmou que não houve vítimas, mas este incidente coloca Pequim em uma posição difícil. Não é mais apenas cliente do Irã, mas corre o risco de se tornar uma parte na linha de fogo. Até agora, Pequim se contentou com uma retórica de provocação perigosa e vetou resoluções dos Estados Unidos na ONU ao lado da Rússia. Mas, à medida que a crise energética se aprofunda, a China pode precisar tomar medidas mais concretas. Fortalecer seu papel de mediação, aplicar pressão direta sobre o Irã ou estabelecer rotas alternativas de abastecimento. Nenhuma dessas opções que Pequim enfrenta é fácil. O Irã mantém acesso à Rússia e ao Cazaquistão através do Mar Cáspio.
Mas essa rota só pode cobrir uma pequena fração das exportações de petróleo e não pode substituir o comércio marítimo. O Paquistão também é diretamente afetado. Islamabad, dependente da importação de petróleo, solicitou remessas alternativas da Arábia Saudita através do porto de Iambu, no Mar Vermelho. A Arábia Saudita redirecionou pelo menos uma remessa de petróleo bruto, evitando o estreito, mas essas rotas alternativas têm capacidade limitada. O Japão também sente a escala da ameaça. 70% do petróleo do Oriente Médio chega ao Japão através de Hormuz. Um petroleiro que passou pelo estreito em meados de abril chegou às costas sul-coreanas com 1 milhão de barris de petróleo bruto, mas este pode estar entre os últimos carregamentos desse tipo. A situação dos Emirados Árabes Unidos também é notável. Desde o início da guerra, o Irã lançou um total de 551 mísseis balísticos, 29 mísseis de cruzeiro e 2.263 drones contra os Emirados Árabes Unidos, números confirmados pelo Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos. No dia 8 de maio, mais 2 mísseis balísticos e 3 drones foram disparados, ferindo 3 pessoas. Os Emirados Árabes Unidos não são mais apenas um exportador de energia, tornaram-se um alvo direto de guerra. O cessar-fogo em vigor desde o dia 8 de abril ainda é oficialmente válido, mas está sendo testado um pouco mais no terreno a cada dia. A proposta de 14 pontos da América na mesa cobre tanto o bloqueio quanto o cessar-fogo. Levantamento mútuo do bloqueio de Hormuz pelo Irã e do bloqueio dos portos iranianos pela América dentro de 30 dias, seguido pela transição para negociações de cessar-fogo permanente. Mas por trás desta proposta estão as exigências nucleares dos Estados Unidos, desmantelamento das instalações subterrâneas em Fordow, Natanz e Isfahan, remoção de urânio enriquecido e inspeções rápidas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse durante sua visita à Itália: "Estamos aguardando a resposta do Irã. Esperamos que seja algo que abra a porta para um processo de negociação sério." A posição da Rússia pode constituir a dimensão mais irônica desta equação. Enquanto Moscou apoia o Irã com retórica de bloqueio hegemônico e bloqueia os Estados Unidos com vetos na ONU, está abertamente se beneficiando do aumento dos preços de energia em suas próprias exportações asiáticas. Enquanto o petróleo permanecer acima de $100, a receita da Rússia cresce, o que significa que a dor do Irã pode continuar sendo o lucro de Moscou. Esta situação pode levantar questões sobre as verdadeiras intenções dos aliados do Irã, mas a resposta do Irã tem sido dura até agora. O comando militar do Irã advertiu que, se navios dos Estados Unidos atacarem embarcações iranianas novamente, enfrentarão uma força decisiva. A marinha iraniana apreendeu um petroleiro chamado Ocean Koi, no Golfo de Omã. De acordo com rastreadores de petroleiros, o nome real do navio é Jinli e foi renomeado desde 2025. A iniciativa da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã, uma nova regulamentação que exige que os navios que passam pelo estreito enviem um e-mail ao Irã divulgando sua origem, carga e destino, demonstra a reivindicação do IRGC à soberania unilateral sobre o estreito. O analista Shears interpreta isso como o esforço do Irã para projetar poder estratégico e político. Exatamente o tipo de movimento que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica faria para inclinar a balança a seu favor se os Estados Unidos se recusarem a comprometer-se nas negociações. O confronto de 7 a 8 de maio, o ataque do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica a 3 destroyers dos Estados Unidos e os ataques do Comando Central dos Estados Unidos em Bandar Abbas e Qashm mostraram mais uma vez quão frágil é o cessar-fogo. Enquanto Trump diz que o cessar-fogo ainda é válido, o Irã acusa os Estados Unidos de serem os violadores. A única coisa em que ambos os lados concordam é que esta situação não é sustentável. A análise da CIA projeta uma janela de resistência de 3 a 4 meses, mas, nesse período, as opções do Irã se estreitam a cada dia. Se fechar poços, causa danos permanentes aos campos de petróleo. Alguns poços, uma vez fechados, levam anos para reabrir. Se despejar petróleo no mar, e as imagens de satélite da ilha de Karg podem apontar para isso, cria uma catástrofe ambiental em todo o Golfo e endurece ainda mais a reação internacional. Se tentar contrabandear através de sua frota sombra, os DEWA desativam os petroleiros com FA-18s no momento em que os detectam. E o bloqueio tem outra dimensão além do Irã. Enquanto os IOA mantiverem seu bloqueio, o Irã continua mantendo o estreito fechado, o que afeta os outros produtores do Golfo. Mais de 230 petroleiros carregados estão presos no Golfo. O Iraque foi forçado a interromper a produção. O Catar emitiu um aviso de força maior. A estratégia de alavancagem do Irã, com o Estreito de Hormuz, está afundando sua própria economia enquanto arrasta seus vizinhos para baixo, e isso está isolando cada vez mais o Irã na região.
Em última análise, existe uma situação de nem guerra nem paz, onde nenhum dos lados quer uma guerra em grande escala, mas ambos querem esclarecer suas linhas vermelhas. E cada dia dessa incerteza custa à economia do Irã 500 milhões de dólares. Hormuz se transformou em um estacionamento. 73 petroleiros iranianos não podem se mover. 13 bilhões de dólares em petróleo estão presos no meio do mar. Jatos de combate dos Estados Unidos estão lançando bombas nas chaminés dos petroleiros que tentam romper o bloqueio. E uma enorme mancha de óleo está se espalhando perto do principal terminal de petróleo do Irã. Por anos, o Irã acreditou que Hormuz era nossa alavanca. Agora essa alavanca está sufocando a própria economia do Irã. Queria forçar os Estados Unidos a recuar mantendo o estreito fechado. Mas o bloqueio está isolando o Irã um pouco mais a cada dia, irritando um pouco mais seus vizinhos e estreitando um pouco mais suas opções. A estimativa da CIA é de 3 a 4 meses, mas se os poços, o armazenamento e a paciência do Irã durarão tanto tempo, só o tempo dirá. Então, o que você acha sobre este tópico? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Para ficar atualizado sobre as análises da PPR Global, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para por aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios detalhados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição e nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou qual seja a circunstância. Seja a circunstância.